Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra aqui na Rádio Renascença, estúdios de Lisboa. Hoje o nosso convidado é um defesa central, um centralão, chamado Jorge Andrade. Tenho a sorte de o conhecer, vai fazer quase 10 anos, em outubro faz 10 anos, e por coincidência, por feliz coincidência, conheci o Jorge no meu primeiro dia de RTP em direto. O nosso programa era o 433, o pivô era o Alexandre Santos e o nosso outro companheiro de carteira era o José Nunes. Foi um programa que dava em direto, em prime time, das 10 à meia-noite, se não me engano, das 10 às 11h30. E eu estava nervosíssimo, isto é uma história curta, vou tentar ser breve. Estava muito nervoso porque nunca tinha feito televisão. E não sabia ao que ia, não conhecia o Alexandre, não conhecia o Jorge, não conhecia o Zé, não conhecia nada, maquiadoras, produção, e estava a ser maquiado quando estava a ouvir, fora da sala de maquiagem, o Jorge Andrade a falar com uma produtora da RTP, e a dúvida era sobre quantos países PALOP existiam. A senhora, que era uma das representantes da PALOP, dizia 5, o Jorge Andrade dizia 6, e eu estava a ouvir a conversa, mas metido no meu nervosismo com pó, com base, não havia rímel, mas havia secadores, e a ouvir a conversa, e Jorge, não, são 6, e ela, 5, 6, 5, e às tantas ela desafia, não, o Jorge é que desafia a produtora, e ela, então Jorge, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Guiné, Bissau, e eu lá a ser maquiado ainda. E de repente deixei de estar nervoso porque a resposta de Jorge Andrade foi Amadora. Portanto, são 6 países PALOP, e não sei explicar, mas a verdade é que fui para o estúdio levezinho. E a partir daí tudo mudou e tudo se tornou muito menos pesado, muito mais agradável. E foi uma sensação ótima dividir palco com o Jorge Andrade durante um ano, uma época desportiva. Depois o programa acabou e cada um seguiu o seu caminho na RTP. E agora eis-nos na Rádio Renascença para falar um pouco, não sobre a RTP, mas sobre a carreira do Jorge, que é uma carreira imensa. Todos nós o conhecemos, temos uma imagem grandiosa de há 20 anos, do Europeu, que vai fazer agora anos, neste verão, Europeu 2004, que é um europeu do nosso contentamento, mesmo tendo perdido a final. E a minha primeira missão é dar as boas-vindas ao Jorge. Obrigado por tudo, por teres convidado. Obrigado, eu. Estar aqui na conversa contigo, depois desse episódio onde nos conhecemos. Claro que já tinha visto por outros sítios, mas nunca tinha privado. Também conhecia a tua mãe, gostei muito dela. Foi, sim, muito. E estivemos, depois de todas as semanas estávamos no programa e as coisas correram bem. E é muito, muito gratificante estar com alguém que conhece a nossa vida quase ao detalhe e não priva connosco. Fiquei um pouquinho curioso, mas já vi que tu és assim com tudo e com todos. E que gostas e bebeste muito do teu pai, Claro, sim. que era um mestre na arte de comunicar, e nós todos ficávamos ao domingo à espera que viesse o programa para ver os resumos do campeonato. Sim. E então acho que bebeste muito do teu pai, não só do futebol, ciclismo e outras coisas. É verdade. E acho que isso era a cultura de Portugal dos anos 80. E nós fazíamos fantasias tanto com os ciclistas e com os jogadores, porque nós só os víamos muitas das vezes em cromos. Verdade. E daí que o jogo, para passar o jogo da jornada, não passava muitas das vezes na televisão. Verdade. E era quem falava sobre o jogo era muito respeitado. E daí também os PALOP. Existe a tradição de quem fala na rádio ser muito, muito ouvido ainda hoje. Uhum. E É seja muito gratificante, e aqui estou eu para contar um pouco da minha carreira. Não, acho muito bem, obrigado pela introdução. Foi de facto um momento feliz. Devo agradecer ao Alexandre Santos. Foi ele que nos juntou e foi ele que privou mais perto connosco durante aquela época toda, 2014, 2015. E a começar por perguntar,
ia começar pelo fim Sim. da tua carreira, porque só hoje é que me debrucei sobre o teu último jogo em 2007, em Roma. No início da época 2007-2008, e queria aqui falar desta equipa da Juventus, que é alguma coisa assombrosa. Buffon, Chiellini, Jorge Andrade, Criscito, Grigera, Cristiano Zanetti, Nedved, Nocerino, Iaquinta, Del Piero e Trezeguet. Treinador, Cláudio Ranieri. Sim. Quando tu ouves estes nomes todos, sentes um sorriso dentro de ti, um murro no estômago, Não, tudo. sorriso porque foram pessoas que me ajudaram muito, ainda por cima aprender uma nova língua. Tinha também os fisioterapeutas, o Aldo, que ajudava-me muito todos os dias e que me ensinou a falar italiano. Eu desde que chegava, eu dizia, falo-me em italiano e o que eu não souber eu vou perguntar. Músicas, tudo. E a partir dali foi uma amizade. Tive a sorte de que todos os jogadores que moravam longe ou que eram solteiros almoçavam juntos e eu e o Tiago íamos com eles, visto que no primeiro mês não tínhamos as famílias, e foi muito bom. Um deles foi o Chiellini, e o Chiellini estava ainda na fase de definir se era central ou lateral, visto que ele é muito alto e não é tão rápido como o Criscito. Nesse jogo da Roma jogou o Criscito a central e o Chiellini a lateral. Para mim, a Mr. Ranieri queria essa disposição, mas para mim o correto seria ao contrário. E o Chiellini passou aí uns episódios muito curiosos, porque ele era super inteligente, aquela pessoa que era o primeiro a saber sobre todas as notícias, muito próximo também a toda a gente, e fazia confusão um rapaz ainda muito mais novo que eu a ter dominar tanta coisa. E ele vem de Livorno, não é de Turim. E ele, na altura, como não jogava na posição dele, queria rodar para jogar, e teve uma proposta da Southampton, salvo erro. E disse: Jorge, tenho aqui o Southampton, eu quero ir. E todos os dias dizia: quero ir. E um dia fartei-me da conversa dele e disse: Kelly, tu estás mais quieto. Eu dei a volta ao mundo para chegar aqui à Juventus e tu queres dar a volta ao mundo para que isso já cá estás, não é? Desfruta do momento, está aqui, luta pelo teu lugar, e porque aqui é que está doce. Não penses que andar por aí as coisas são fáceis, porque vais ter que pedalar e se calhar não estás... compreendes bem toda essa envolvência que pode estar nos clubes. Curiosidade, ele não sei se acatou o meu conselho, mas o conselho também de todos os colegas, mas depois fez salvo erro 11 temporadas e ganhou para aí 9 campeonatos. Ou seja, já parece conversa de Fábio Paim. Desses 9 campeonatos, algum foi meu por aconselhar ele a ficar. E desta malta toda, Buffon, eu só quero saber se se pode falar em matéria humana, porque de jogadores... O Buffon era incrível. E depois, nesse ano, tinha uma característica que nos controles antidoping, no sorteio calhava sempre o Buffon. Não sei porquê. E ele já ia com um sorriso com toda a gente. Outra volta, como é possível? E andava às voltas, falava com os médicos, já se ria toda a gente, porque parecia mesmo uma perseguição. E ele tomava aquilo com uma alegria, e era um jogador que já tinha a noção do seu poderio, né? Eles vinham de ganhar um Mundial. Claro. Estavam o Iaquinta, o Camoranesi e o Buffon estavam fresquinhos de ganhar um Mundial. Então era uma alegria estar com eles. Eles transmitiam alegria para os outros colegas. Depois também o Trezeguet já tinha sido campeão do mundo. Pois, é um plantel assim... Eu tinha perdido com a Itália em 2006. Sim. Havia rivalidade. Mas havia picardias no treino? Não, porque ali o Trezeguet e o Del Piero davam-se muito bem. Eram jogadores que faziam 20 golos cada um numa época, dividiam ali os golos. E um era mais de estratégia e de chutar de longe, que era o caso do Del Piero, e o Trezeguet é um matador. Deve ser dos avançados que sempre que remata a bola vai à baliza. Era o truque dele. É? Sempre que remata vai à baliza. E havia... A explicação é o quê?
É isso. Se a baliza não se mexe, o resto dos corpos é que Mas se é mexe. preciso ter uma eficácia tremenda. Nasce com ele eu ou acho que é ele treino. treinava? É treino, não é? Uhum, ok. Treino. Mesmo num jogo mais fácil ou jogo mais complicado, ter a noção que o remate que vais atirar ir à baliza. E ele tinha essa noção perfeita. Eu acho que foi o único jogador que eu conheci que tinha a noção que o remate estava o segredo. Conheci outros colegas pelo caminho de avançados e joguei contra outros, como o Mário Jardel, Uhum. e joguei com o Gaúcho no Estrela. O Gaúcho no Estrela, por exemplo, não estava em força, estava em jeito. Porquê? Porque a baliza, estás tão perto, qualquer movimento que seja bem dado para desfeitear o guarda-redes Ok. é melhor e controlas mais o movimento do que se for em força. O Jardel não, era a técnica de remate de cabeça e muitas das vezes, assim como a bola vinha, a bola ia. Tanto podia ser a bola no ângulo como ir parar à bancada ou terceiro anel. São jogadores diferentes e o Trezeguet tinha essa característica. O Nedved tinha sido bolador também, foi campeão também com a Lazio, do Fernando Couto e do Sérgio Conceição, Exato. com o Eriksen, e tinham ali muita personalidade. O nosso ataque era um ataque, não era dos mais rápidos, mas era com mais qualidade. Esses jogadores foram todos grandes guerreiros, porque tiveram que jogar na série B italiana e fazer voltar a equipa para a Série A. E eu cheguei no primeiro ano com o intuito de dar ali um pouco de estabilidade, visto que alguns jogadores da posição foram embora, como o Cannavaro, que tinha sido bolador e campeão do mundo, saiu para o Real Madrid. E então fui uma das escolhas. Eu e o Tiago para o meio campo também. Jogava ao lado do Almirão e os mais novos. Tiago foi para o lugar do Emerson, desculpa interromper. O Emerson também saiu, não foi? O Emerson foi para o Milan. Foi o Cannavaro, o Ibrahimovic e o Emerson, não foi? Foram os três que saíram. Sim, desculpa. Mas o resto da equipa manteve-se e eu entrei ali com nem uma luva e eles aceitaram-nos a mim e ao Tiago de uma forma especial, porque também tínhamos experiência de seleção e não eram jogadores que íamos acrescentar. Para a época foi espetacular. Claro que para mim foi super cansativa, como eu tinha vindo de lesão e o meu joelho não dava muitas garantias, porque eu tinha um buraco enorme na rótula. Eu joguei quase todos os jogos da pré-época, nunca me lembro de ter acontecido isso. Jogar todos os minutos, porque estavam a avaliar se a rótula ia partir. Não partiu, aguentou-se, e depois mais tarde, quando começou o campeonato, tive a lesão, mas fui sempre muito bem recebido e não era um fator de eles ficarem com raiva da minha lesão, porque sabiam que o futebol existem esses problemas e o meu problema era mesmo esse. Já transportava uma lesão comigo e que já tínhamos sido operado na Corunha e que foi mal operado, fizeram um buraco um pouco maior do que deviam na rótula e então quando fui para a Juventus a rótula cedeu. E se deu neste jogo, foi? Porque sim. Tu saíste aos 55 Saiu minutos. nesse jogo, sim. Porquê que sentiste dor, foi? Na segunda parte? E pediste para sair? Não, foi um lance que eu estava a dividir com o atacante e senti um estalo, salvo erro, e era a rótula a partir. E vi logo que depois não tinha força não conseguia levantar o pé porque não tinha rótula não havia ligação, perfeitamente, no estado perfeito, e então aí senti-me um pouco derrotado, porque a primeira vez quando me lesionei foi antes do Mundial, só que o apoio foi tão grande de toda a gente, dos portugueses. Como eu tinha jogado 2004, todos os jogadores que jogaram 2004 éramos super-heróis. É verdade, sim, de acordo. E então eu fui muito acarinhado por adversários, por toda a gente que jogava no Campeonato Português. Recebi milhares e milhares na altura, faxes e e-mails de todos os capitães de todas as equipas. E eu queria agradecer, mais uma vez, estes heróis, porque fizeram com que a minha lesão fosse leve, e quando chego à Juventus já estava prejudicado, mas estava com a ideia que ainda podia fazer mais uns aninhos num clube que era top.
Claro. que era fora de série, a equipa com mais campeonatos na Itália, e num grupo fantástico. Mas ali percebi logo, e depois de tanto sofrer, eu disse: não quer mais, não quer sofrer. Foi a minha reação naquele dia. Mas claro que tentei jogar, mas por vários motivos não consegui jogar efetivamente. Hoje em dia estou melhor do que naquela altura, em termos do que é o joelho. Sim. Para termos a noção Claro. do estado como estava o joelho. O treinador era o Ranieri. Sim. Tu apanhaste muitos treinadores, já lá vamos falar deles. Como é que ele era como personagem? O Ranieri, eu já tinha defrontado o Ranieri quando ele estava no Valência. E foi um dos jogos que ele teve uma das vitórias maiores. O Valência ganhou na Corunha 5-0. E era o Ranieri o treinador. Ele foi sempre um treinador que teve grandes plantéis e não conseguia vencer com estas grandes equipas, com o Juventus, com o Valência, acho que não conseguiu vencer. E com outras equipas no mundo. E curiosamente ganhou com a equipa que se calhar que era menos prevista, que é o Leicester, não é? Pois, Em Inglaterra, e fico muito contente porque era um treinador que era muito de empatia, muito político, um treinador não só campo, percebeu que a imagem do treinador é uma imagem que pode-se projetar para além das 4 linhas, e faziam discursos políticos, não é? Muito elegante. E depois a equipa técnica era uma equipa vasta que delegava depois os pormenores da defesa, da técnica individual. Tínhamos até um treinador para os pilates antes do treino. Era tudo muito completo. E ele depois, no jogo, até as palestras eram palestras muito de apelar ao coração, com imagens de motivação, vídeos de filmes e de histórias, porque ele era um bom e continua a ser um grande comunicador, e era muito engraçado. Durante o primeiro mês encontrava-me com ele porque vivíamos no mesmo hotel, e eu todos os dias dava uma palavra de português, não sei o quê, como está, não sei o quê. E ele jogou contra o Mourinho várias vezes, e o Mourinho que me ganhava. Eu tinha ali um bocado de roço com o Mourinho, e eu para brincar, Missé, também o Mourinho também me vendeu, não esteja preocupado que tem aí um aliado, mas tudo na brincadeira. Mas sim, era uma pessoa que eles acreditaram que podia dar o passo para a volta da equipa na Série A, e depois as coisas aconteceram. Penso que foi uma boa base para os anos que vinham a seguir. Desse plantel, que era aquele que, por muito mais profissional que fosse, podia ser também brincalhão. A um minuto antes da bola sair, podia ser a pessoa mais descontraída. Tirando tu, claro. Não, tínhamos o Buffon, estava sempre divertido, sempre a rir, não se mostrava nervoso. Tenho episódios muito engraçados que é as pessoas não estarem na fase que eles estavam na vida, estavam a perceber perfeitamente que tinham que cuidar do corpo, não é? Tanto ele, o Del Piero, e tinham personal trainers, e existia um cuidado muito grande, e como eles levavam as coisas tão leve e a rir, fazia confusão aos outros que tinham que correr e trabalhar. E num dos dias estávamos a correr, mas mesmo muito, que o nosso professor era o professor Ricardo, e era da universidade, e ele usa muita metodologia, e a nossa metodologia era ao contrário. A pré-época começamos devagar, era progressivo em termos de cargas, e depois no meio da época é que ele mete as cargas. E depois quando começou a época, ele começou a meter carga, e o Chiellini e outros colegas começavam a reclamar. Sempre o mesmo. Tanto o Buffon como o Del Piero tinham tratamento especial, e é normal. Era. Nós a correr, e eles dois, o Buffon, quando era chutes à baliza, resguardava-se mais, não ia ao chão, ou resguardava e metia o segundo e o terceiro guarda-redes, que era o November e o Belardi, não sei se era Belardi, acho que sim. E então o Del Piero era só bater livros, ficava a bater livros, bola parada, a bater livros, e depois aquele sempre a reclamar,
sempre o mesmo, esse fenómeno, não treina, não alena, depois tem PT, não sei o quê, depois vai treinar para casa. E eu assim, está calado. E de tanto ouvir reclamarem que eu disse assim, está calado, ali vocês não estão a perceber. Aquele homem, o que está a fazer, está-te a dar de comer. Porque ele vai chegar num jogo, ele é que faz a diferença, ele é que marca os golos e tu vais beneficiar, está-te a dar de leitinho para os teus meninos. Por isso está calado. O dia que ele falhar no jogo, sou eu próprio que eu vou-lhe buscar para ir correr, não é? Pois, Porque claro. não teve sucesso na tarefa que é especialista. Sim. Mas, no entanto, perceberam que a mensagem e passar do futebol espanhol para o italiano é muito divertido. Porquê? Os italianos privilegiam muito o aspecto físico. Uhum. Não só que são todos muito altos, muito bonitos. Está bem, o Chiellini não é propriamente muito bonito. E a Akuita tem boa pose, mas com aquele nariz também não é muito bonito. Mas pronto, são famosos por comer a pasta al dente, ou seja, uma coisa que não faz mal, fácil de gestão. Só que depois, no tratamento com bola, e eles vinham de ser campeões do mundo, num meinho, que nós em Espanha todos os dias tem meinho, né? Okay. Posse de bola era o principal do treino, de princípio ao fim, nem que ficássemos 2 horas a trocar a bola com os jogadores no meio, claro. Era o nosso treino. E o Ranieri, como vinha de Espanha, lançou o exercício de posse de bola sempre ao princípio do treino. Eles estavam habituados a correr e achavam estranho assim, mas aqui, mister, vamos correr que eu não... Eles não queriam divertir-se com bola porque estavam habituados a correr. E, por exemplo, para fazer um passo, o Chiellini dava carrinhos para chegar à bola, ou seja, não se posicionava bem, fez-me um pouco de confusão. Okay. E também a Itália fez-me confusão. Fomos jogar fora e a marcação era homem a homem. E nos cantos eu nunca vi uma marcação tão severa. Eles não agarram, eles montam-se em cima do adversário. E eu assim, vai marcar penalti, né? Ao princípio eu não agarrava ninguém, né? Que estava habituado a dar espaço para não fazer falta, porque claro. Em Espanha e em Portugal se agarrar muito, dermos muito nas vistas, as coisas não são logo assinaladas. Ali como agarravam todos, eu era o único que não agarrava o avançado. O meu avançado, se fizesse gol, a culpa é minha. O que é que aconteceu? Passados 5 jogos, era eu que já estava abraçado, claro. Abraçado aos avançados. Mas e taticamente eles são muito mais rigorosos. Por isso é que também têm avançados fantásticos e muito pulsantes para poder desfeitear os defesa. Claro. Todas as equipas tinham jogadores super rápidos e super... forte. Nesse jogo da Roma, era quem marcou os gols da Roma foi o Totti. Foi 2-2. Sim. Ele privou contigo ou ele jogava mais recuado? Não, ele, como viu o Krishit, que era mais novo, queria sempre cair ao Krishit. Eu dizia, Krishit, troca para eu dar umas porradas ali ao Totti, que ele já apanhou a manha porque o miúdo era mais novo. Não é? Ele troca e ele numa dessas conseguiu fazer gol. Conseguiu fazer gol, mas foi aproveitamento, porque ele, como o Krishit não estava tão retirado como central, ele ia sempre cair ao lado onde ele estava. Esse jogo empatámos ainda, foi o meu último jogo em Itália e foi curiosamente o último jogo da carreira, embora eu tenha jogado depois nas pré-épocas que fiz com o Málaga, depois estive no Estoril a treinar também. E fui ao Notts County também. Notts County, foi o clube mais antigo do mundo. Mais antigo do mundo, lindo. Há um bocado falaste em livros diretos do Del Piero. Sim. Conviveste com alguém tão dotado como o Del Piero a marcar livros diretos? Ou melhor ainda? Sim. Eu quando comecei no Estrela da Amadora, eu via muita gente a bater livros desde sempre. Eu morava na Reboleira e descia. E nos anos 80 havia todos os batedores, livros e penaltis. Surpreenderam muitos jogadores. Por exemplo, Nelson Borges era um grande craque do Estrela. Foi um dos melhores jogadores que passou pelo Estrela. E depois o Duílio, forma claro. Como o Duílio batia os livros e os penaltis, sim. Que ele partia a baliza, não é? Era tudo em força, o guarda-redes não tinha hipótese. Mas quando comecei a jogar
existiam alguns jogadores que pensavam que eram especialistas, só que depois chegou o Roberto Assis. O irmão do Ronaldinho. O Roberto Assis era uma coisa fora de normal. Ele bate melhor os livros que o Ronaldinho. Uma canhota impressionante, a bola sobe muito e depois desce só na hora H. E nós, ao princípio, ainda iam alguns colegas bater com ele só para ver quem é que ia bater, mas ao fim já não. Era toda a gente sentada só para bater palmas quando a bola entrasse. Era uma coisa fora de normal. Com guarda-redes na baliza. Sim, com guarda-redes, barreira com tudo. Até podiam pôr 2 andares. A bola passava por cima e entrava. O Roberto Assis era incrível. No jogo não era tão rápido como o irmão. Já tinha testado no Sporting. Vem da Suíça para o Sporting. Sim, foi, exatamente. E teve um episódio, o joelho dele já tinha sido operado, não estava tão rápido, mas tive a sorte de jogar no meio campo com ele e eu jogava com o número 10 no Estrela da Amadora e até me sentia vergonha, porque um miúdo que não sabia bater livros, bater penalti. Não era criativo, não é? Jogava a meio campo, mas era um meio campo mais tipo Florentino, que era mais defensivo. Sim. E então ganhava a bola, dava a ele ao Lázaro, que eram os criativos da equipa, ou ao Sérgio Marquês, que também jogava como 10. Tu jogavas com o número 10 O número nas 10, costas. sim. Por tua iniciativa ou porque... Não, eu tenho o Zé Luís, que é agora o diretor desportivo Do Farense? do Não? Farense, sim. E ele, na minha pré-época, no meu primeiro ano com o Fernando Santos, ele disse: Jorge, tenho aqui um presente para ti. Saiu um Anderson, que era um sueco, que esteve no Estrela. As coisas não correram muito bem com ele e ficou o número 10 livre. E quando chega ao balneário, tu vais ser o número 10. E eu fiquei muito, muito lisonjeado, embora as minhas posições eram médio defensivo ou central. Ao princípio fez um pouco confusão, mas depois foi tipo motivação, não é? Os adversários viam um defesa com o número 10 e eu passava por eles mais rápido que eles. E depois de atrevimento pegar na bola e correr. Afinal, eles tinham que ir atrás do número 10, que era a defesa, e era super divertido. Eu tive 3 anos no Estrela com o número 10 e parei de ter o número 10 quando chego ao Porto, porque estava um menino chamado Deco e e ali não era fácil Aí não dava. estar a discutir o número, mas no entanto devia ter insistido um pouco mais Se calhar. porque era super divertido e só me lembro mais ou menos do Lothar Matthaus a jogar com o 10 quando foi campeão do mundo. Sim. E o Beckenbauer com 5, né? Era. Que é metade, Sim. e o Fernando Couto com 5. Mas sim, adorava jogar com o número 10 e eu acho que aquilo dava-me força extra. Pois, imagino que sim. O Zé Luís deu o número 10, tu aceitaste. E o Fernando Santos aceitou? Sim, o Fernando Santos ali se calhar nem percebeu que era uma prenda, não é? O número estava vago, não é? Claro. Nesse ano o Mauro Aires veio para o plantel, mas se calhar escolheu outro número que não que se identificava mais. E então aproveitei a deixa e fui para a frente. E o Fernando Santos, como é que era? Tu tinhas quê? 19 anos? Sim, eu já tinha feito vários, já tinha convivido com ele pré-épocas e jogos durante os anos, desde os 16, 17 anos. Ia treinando com eles sempre, apanhei centrais, o Eliseu, era um loiro assim muito alto. Sim. Eliseus, tanta gente da central e eu treinava com eles, só que ele punha-me a lateral direito ou a lateral esquerdo. E depois tínhamos a curiosidade de ter jogos infindáveis com o Estoril, ou seja, como o Estoril ele tinha boas relações com o Estoril, sempre que havia uma pausa fazíamos jogos com o Estoril. E era o jogo que eu sabia que ia jogar. E antes de entrar no plantel tive a sorte de jogar contra uns coreanos, assim, já não me lembro da equipa. E joguei também contra o Fenerbahçe, com um dos pontas de lanças era o Kostadinov. Foi. Incrível, para mim foi incrível, porque era... Na Reboleira? Sim, na Reboleira, um jogo de treino. E eram daqueles ídolos, não é? Sim, claro. Do Porto campeão, não é? E gostei muito de ter jogado contra o Kostadinov, que a dupla que ele fazia com o Domingos era incrível.
E era um dos jogadores referências do campeonato português. Claro. E comprovou-se nesse dia que ele era o polícia mau, porque dizem que o Domingos é o polícia bom Sim, e o Costa da Nova... Não me lembro do resultado. Não sei se... Mas não ele me lembro, era... mas ele era estava de gancho, mais, não é? sim, mas estava mais fixado nele, mas correu bem que ele não... O mau feitio não se demonstrou comigo. Pronto, ainda bem. Correu bem. Ainda bem. E o mau feitio do Fernando Santos, ele tem? Ou... Não, o Fernando Santos é aquela pessoa que é um pai. Não é? É um pai. Temos uma muito boa relação através do Cheinho, o Cheinho é como se fosse filho dele, e ele ajudou muito na carreira do Cheinho, visto que o Cheinho era um rapaz que é um espírito livre, não é? E se fosse pelo Cheinho, ao princípio da carreira, gostava muito de não respeitar horários, e o Fernando Santos pôs um pouco de rigor no Cheinho e a todos os mais novos. E quando nós chegávamos ali ao plantel sénior, tínhamos aquele rigor, não faltar treinos, não faltar ser pontuais, e eu era sempre pontual e todos os dias passava pelo Mister, e esta história já contei, e o Mister sabe, e dizia bom dia e ele não me respondia. Todos os dias, depois eu percebi o contexto, que ele dizia que de manhã não funcionava, não é? Que tinha que ganhar aí uns minutos para começar a funcionar, só que a mim fazia-me confusão e tive um ano todo sem lhe dizer bom dia, e há um dia que eu lembro-me, armado em esperto, passei e não disse bom dia. Ele veio logo um arranque. Tão miúdo, não se diz bom dia, isso é assim. Eu assim, peço desculpa, Missa, mas cá para mim, olha, este artista passou o ano todo sem dizer, que ganda, pá. E então, mas foi o treinador que me lançou. Logo na primeira jornada fui convocado e fui para a Madeira. Andar de avião é sempre bom. E já tinha ido com ele no ano anterior. Fomos aos Açores, fizemos os últimos jogos da época. Para acabar a época, fomos aos Açores, a Praia da Vitória. E gostei. Joguei com o Paulinho, que depois foi para o Estoril. Joguei com o Paulinho, joguei com centrais que estavam lá no Estrela, e no primeiro ano estreiei-me, fui à Madeira, outra vez viagem de avião, gostei muito. Lembro do Mário Jorge, que jogava comigo, ele tinha jogado no Marítimo, ele trocar o bilhete de avião para ir mais tarde, para ficar lá, porque tinha família. E desse jogo fica é que o Mr. Fernando Santos chegou lá e a ovação do dia foi para o Mr. Fernando Santos, porque tinha sido jogador do Marítimo. E eu não sabia, e tinha muita moral ali na Madeira, e fiquei muito... Normalmente são jogadores, não é? Sim. E o Mr. uma ovação gigante. Esse jogo perdemos, salvo erro, 2-0. Mas, no entanto, fica a memória de que estreiei nos convocados, e depois jogo... Primeiro jogo contra o Vitória de Setúbal e jogo... De Reboleiro, que isso é um sonho, porque tu nasceste naquela zona, portanto, conviveste com o estádio durante a vida toda e de repente estás a jogar na primeira divisão. As transformações do estádio, e ter o meu irmão também, que jogou no Estrela, assinou profissional cedo, o mesmo trajeto, só que não estreou-se. Foi convocado até para o Xana, mas não se estreou como eu estreiei. Tive a oportunidade de estrear logo nas primeiras jornadas. E num jogo em que ganhamos a Vitória de Setúbal, onde já também os jovens do outro lado estavam a despontar, Freixou, Mário Loja, os jogadores, e então eu disse, se eles podem, também posso, não é? Claro. Nós jogávamos no sub-20 da seleção todos juntos, e era muito gratificante estar ali a jogar na primeira divisão logo com 19 anos. Não é para todos, temos exemplos bonitos do Gonçalo Inácio, do Tony Silva, para centrais. Sim. E ainda para mais em clube grande, na altura era super difícil os mais novos triunfarem, mas fiquei muito contente de ter a oportunidade de estrear-me logo e na primeira divisão, visto que outros colegas da mesma idade tiveram que ser cedidos pelos seus clubes ao Alverca, casos Manis, Edgars e outros colegas, Ramírez e outros. E no Sporting era Lourinhanense, e eles andavam por esses. O Lisboa Boa Morte, que nem estreou na primeira equipa, e foi logo para o Arsenal. Depois toda aquela geração do Sporting passavam todos pela Lourinhã, e eu tive a sorte de fazer um trajeto limpo, passar dos juniores para séniores, que hoje em dia é quase impensável, visto que há os sub-23, a equipe B, e está muito mais bem feito, porque eu acho que da minha geração
e existia se calhar um leque maior para poder subir. Já tinha subido o Filipe Martins, que foi treinador agora do Casa Pia, o Miguel, lateral direito, Sim. também subiu. Depois o Paulo Sérgio, que era extremo direito, que jogou também no Braga, no Vitória de Guimarães, e o Rodolfo, que era meu colega, Sim. desde os 8 anos no Estrela da Amadora, Esse destas espetáculo, escolas. sim. Essa é a época em que o Estrela ganha em casa ao Benfica, ao Porto e ao Sporting? Há uma época em que o Fernando Santos, o Estrela ou o Fernando Santos ganha esses três, não sei se é. Sim, fez a melhor classificação de sempre, o Então sétimo lugar. Espetacular. E tu marcas ao Benfica, não é? Sim, 2-0. jogámos no penúltimo jogo, jogámos na Amadora, e esse jogo era para jogar o Leal. Só que o Leal, que era o Brian Dean e o Nuno Gomes eram os ponteiros de lança, íamos jogar com 3 defesas. Era o Leal, o Rebelo e o Leal, Rebelo e, salvo erro, o Raul Oliveira. Oliveira. Iam ser 3. E então o Leal, na última hora, cai da convocatória e tínhamos 17. E o Fernando Santos, no hotel na Costa da Caparica, onde fazíamos estágio, chama-me: miúdo, estás preparado? E já me tinha prometido a jogar com a Académica contra o Mica e nem convocado foi uma vez. E eu já fiquei um bocado desconfiado. E ele assim: vou-te pôr ali a central, salvo erro, pela esquerda. Como é que é? Vais? Estás preparado? E eu: mister, é já. E foi. O jogo correu super bem. As primeiras bolas consegui ganhar bolas de cabeça ao Brian Dean, consegui acompanhar as movimentações do Nuno Gomes, que entra sempre em diagonal e consegue, com uma caminhada elegante, o Nuno super elegante, e depois com remate espontâneo, mas não conseguimos anular ali o ataque do Benfica. E num dos cantos eu faço golo. Até na altura não havia VAR, mas foi assim um pouco. Era o Luís Carlos do Benfica, que estava no poste, e a bola, ele deixa a bola entrar um pouco pronto, e validaram o gol. E o Cheinho também fez gol nesse dia. Foi uma festa imensa. E o teu gol foi de cabeça? Foi de cabeça. Era habitual, não? Nos Júniores? Sim, nos Júniores eu até batia penaltis e livres, e também de cabeça fazia, mas não muitos, mas fazia. E quem é guarda-redes do Benfica já agora? Eu acho que era o Ovchnikov, foi o meu colega depois no Porto. No Porto, ok. O Ovchnikov. Boa. E foi o meu colega do Porto. E ganhámos 2-0. E depois acabou a época e jogámos o último jogo no Salgueiros. E lembro-me de virmos para baixo comer leitão. Foi? Primeira vez, se calhar, que comi leitão da barrada. Mais nada. E depois lá no Salgueiros não correu tão bem, que tive o Arthur Jorge Vicente, e então o Mister deu. Nesse jogo joguei eu e o Raul Oliveira como centrais, e na primeira jogada cheguei com o Raul Oliveira e o Arthur Jorge Vicente ficou sozinho e marcou golo. Ou seja, os mais novos estavam a falhar, mas pronto, já era a final da época. Normal, claro. E ali, acho que salvo erro, o Pedro Simas marca um grande golo fora da área, mas perdemos o jogo. Mas viemos todos contentes com a melhor classificação de sempre do Estrela da Amadora. Por isso é que o Fernando Santos vai para o Porto no ano seguinte. Sim, foi para o Porto. E quem é que foi para o Estrela? O Jorge Jesus. E? Não, é sorte. Vocês, tu já o conhecias? Treinadores que ainda estão no ativo, não é? Exatamente. E depois dali cresceram. Já conhecíamos todos o Jorge Jesus. Eu joguei com o filho do Jorge Jesus logo aos 8 anos. E então já conhecíamos a família. Vi no campo, acho que o último jogo do Mister eu vi no campo, não quero estar a mentir, nos anos 80, nas escadas, a descer as escadas, que ele jogava no Olhanense. Na Amadora foi? Sim, foi na Roleira. E conhecíamos todos, porque também frequentava o Caravela, que era o café mesmo à frente de onde saíam os jogadores do balneário. Sim. Era o primeiro café e íamos todos ao mesmo café e convivíamos todos. Com o Matini, com o Jesus, sempre lá estava. Depois temos o Cuca, que era o nosso grande mestre, que era um dos mentores ali de toda a gente do Estrela da Amadora. Foi roupeiro, foi tudo no clube, era também a voz do estádio, speaker. Uhum. Depois tínhamos ali muita gente que acompanhávamos. E então o Jesus já conhecíamos todos e estávamos um pouco com medo,
porque o Jorge Jesus mudava muito o esquema para 3 defesas, umas ideias muito revolucionárias, fez trabalhos muito bons no Amora, Felgueiras, Certo. conhecíamos perfeitamente. E ao princípio os mais velhos estavam com medo, sem saber o que é que podia, porque era uma mudança, não é? Com o Fernando Santos estavam protegidos, porque Claro. os mais velhos, o Fernando respeita a hierarquia, primeiro os mais velhos têm a palavra e depois a minhoca, que é o mais novo, só fala se os outros todos caíram ou tiverem amarelo. Funciona um pouco assim. E o Jorge Jesus não. Podia o jogador jogar hoje como ir para a bancada no outro dia. Dependia do adversário, da forma como ele queria jogar. E o que lembro dele é que, para lá da pré-época ser dura, mas todos os jogos tinham detalhe para apresentarmos tática, para apresentarmos de diferente no jogo. Para muitos, ao princípio, parecia que estava a inventar, e realmente é o que ele diz, estava a inventar futebol, não é? Ele é uma pessoa que adapta de outras modalidades para meter no jogo. Sim. E nesse ano que ele vem, começamos a defender os cantos em zona. Ficámos muito preocupados porque não estávamos habituados a defender em zona. E ao princípio gostavam, os adversários chegavam ao primeiro posto e marcavam, ou ao segundo marcavam. Foi um bocado difícil de... Mas zona era o quê? Vocês já tinham Sim, é definido o que um eu- adversário Sim, visualmente? Ou... Sim, hoje em dia toda a gente defende. A zona é um misto, que é na linha do primeiro poste, está o jogador do poste, depois está um mais à frente, e a partir dali faz uma linha de 4 jogadores Ok, para cobrir a zona central, e ali atacamos a bola. ok. Sim. Conforme, se for o pé direito, Pois, do lado direito, é mais fechado, estamos mais dentro, mais perto da baliza. Se for o pé contrário, esquerdo, temos um pouco de um passo mais à frente. E na linha da pequena área, mais ou menos, era onde nos colocávamos. Hoje em dia vê-se essa movimentação, e ele foi um dos que insistiu nisso. Ele diz que inventou. Com certeza que não sei se foi o ovo ou a galinha, mas ele pegou nisso e trouxe. E na altura Isso baralhou-vos no início, foi? baralhou, tivemos que adaptarmos, tínhamos receio, não é? Mas depois era maravilha, não era a minha zona, já não era a culpa da marcação individual, Claro. mas da zona, não é? E depois também muitas das vezes, por exemplo, salvo erro, na primeira época, fomos às Antas jogar e logo o primeiro livre nós tínhamos que sair todos. Se fosse só um homem a bater, fazemos a linha fora da área e sair todos e deixar a equipa adversária toda em fora de jogo. Claro. Super difícil porque temos de estar todos coordenados. Claro. E acho que resultou. Mas era esses detalhes todos os dias, estava sempre. E depois era super cuidadoso. E ele normalmente adivinhava sempre a equipa adversária que ia jogar e dizia: há quem me chame bruxo. Mas era porque ele estudava muito, não é? O adversário. Sim. Isso dá aos jogadores dele a confiança para Sim. entrar em campo? Sim, porque... Dentro de vocês, falam no grupo? Sim, porque quando eu comecei a jogar futebol, tínhamos muita ideia de que o treinador não dava a informação do adversário. Nós chegávamos e os primeiros 5 minutos era para adaptar ao adversário. Este é mais rápido, este é mais lento, pegas tu, soltas tu. Ok. E essa informação toda já tínhamos antes do jogo, o que era excelente. Não é? O Fernando Santos já fazia isso, não é? Também. Mas o Jorge Jesus era mais... por exemplo, se um jogo, a equipa adversária fazia sempre o mesmo 11, ele dizia: connosco ele vai jogar diferente. E acontecia. Isso era espetacular porque nós já estávamos depois preparados para enfrentar o adversário. Fazia depois muitos treinos já segmentados, depois exercícios onde condicionava muito a nossa posse de bola, condicionava também a movimentação, condicionava também os lances de bola parada e depois introduziu também treinos antes do jogo, do próprio dia do jogo, que antigamente ninguém se queria levantar da cama no dia do jogo para fazer um treino ainda por cima sem bola, que era toda movimentações táticas de basculação para um lado e para o outro. Se o adversário estiver aqui, onde é que nos posicionamos? Se o adversário estiver do lado direito, se estiver onde eu estou, se estiver onde o Matini está, se estiver onde o Walter, que era o treinador de guarda-redes.
eu usava os adjuntos e alguns jogadores que não iam jogar para condicionar como o adversário. E quem depois falhasse os essa cantos. Marcação? Não, era ridículo, porque mesmo no jogo, no treino sem bola, sem adversário, ele era capaz de corrigir. E nós assim, mas mister, eu estou não estava o adversário, eu estou aqui bem. Não é aí, é ali. E pronto, era o detalhe, não é? E pronto. Era quase ao milímetro. É como se tivéssemos cordas e estivéssemos amarrados. Sim. E a movimentação não podíamos esticar mais do que a corda e andávamos a bascular para estar o grupo todo junto. E era a forma como ele organizava e na altura fez-nos muita confusão, mas depois, ao final, já quando ele não fazia, dizia, então mister, hoje não há o treino tático, já não é preciso. Já está feito. Pronto. E é um treinador que ganha por isso. Esses avançados de Fernando, nessas eras Fernando Santos e Jorge Jesus, que é uma época Fernando Santos e duas Jorge Jesus, Sim. é sempre o Gaúcho ou há mais avançados? O Renato, depois o Renato veio para o Belenenses, tinha o Mário Aires na primeira época também, depois como extremos tinha o Lois, da Trinidade e Tobago, Sim. que era super forte e tinha uma relação quase de irmão com o Jorge Jesus, e quando o Jesus estava muito empolgado, ele era o único que era capaz de dizer aos dois, Jesus, que não é assim. e também estamos a ver um negão, 2 metros, todo marcado, todo musculado, Era? em direção do Jesus, e ele não dizia nada. Era o único que enfrentava o treinador. Eu também não enfrentava, e era o meu melhor amigo naquela altura. Sentava só ao meu lado. O Lois era impressionante. Por exemplo, tínhamos na altura, nós éramos todos peludos e cabeludos, e o Lois era o detalhe, todo pilado mesmo, manequim. Ao princípio eu vinha com uma maquininha para o balneário e depilava-se à nossa frente. E nós assim, parecia Playboy, aquele um espetáculo de homem, não é? Ali feito de chocolate. E o Lois sentava-se com a maquininha e ao princípio nós todos, olha para ele, veio com a maquininha e achávamos estranho. Não é que acabou a época, o barulho no balneário que mais só ouvia era era todo o balneário com cuidado, com o pelo, a barba, incrível. Inventou moda. Incrível. Era um jogador fantástico, sempre bem disposto, entrava a cantar, ia de moto, escondia a Harley Davidson a uns metros do estádio ao pé da piscina e vinha a pé. Era amigo dos Dwight Yorks e dos jogadores do Tobago, o Latapi, que jogou no Porto. Claro. E era super. Tinha jogado com o Leal também em Chaves, ao erro. E eram muito amigos. E veio com um espírito muito alegre e com uma visão também diferente do mundo, porque ele gostava de música, de outras coisas. Boa. Era um elemento que acrescentava. Boa. E guarda-redes, quem é que vocês tiveram nesses 3 anos? Eu, primeiro ano, tive o Ivkovic. Eu joguei com o Ivkovic. É um monstro, não é? Um homem que defende o penalti. 2 penaltis ao Maradona? 2 penaltis ao Maradona. Ele falava disso? Não, e na pré-época fomos ao torneio de Setúbal e vamos a penaltis. Então, vai lá mostrar. Velhote, mostra lá se defendes ou não. Não é que ganhamos o torneio. Foi? À conta dele? Era o troféu de Setúbal. Sim. Contra o Vitória. À conta dele que ele defendeu os penaltis. Ele a defender penaltis era máquina. Adivinhava e falava com o avançado: eu vou defender o penalti, queres apostar? Era assim. Com uma qualidade muito forte com os pés. O Ivkovic, nos meinhos, ele nunca ia ao meio. Muito bom mesmo com os pés. E depois tinha jogadas míticas dele, que é a bola passar o segundo poste, como já lhe doía as costas, já só ia com uma mão. E de vez em quando a bola caía, não é? Claro, imagino. Mas sim, grande guarda-redes. Isso foi o primeiro ano? Grande pessoa, e depois era esperto, não é? Como eu era mais novo, para as peladas eu ficava sempre ao lado dele. Ficava à frente: Jorge, tu ficas na minha equipa. Não. Claro. Para correr. E era boa gente? Sim. Era daqueles chamado carcaças, né? Já vinha com uma estaleca muito grande. Claro. Mas no balneário tínhamos muita gente. Fonseca, lateral esquerdo Sim, também. O Rebelo, que era um exemplo. Nem nos treinos fazia faltas. Era um espetáculo. Aquilo era... Falam do Gamarra, porque jogou no Benfica, mas no nosso estrela era o Rebelo.
ganhou o prémio Fair Play por não levar cartões amarelos. Anos consecutivos, era sempre o craque ali da equipa a defender. E ensinou-me muito. Ensinou-me a postura de enfrentar o adversário num 1 contra 1. Ajudou-me muito. Que ele metia-se na postura mais de lado para poder correr para um lado ou para o outro. Depois ainda conseguia tirar a bola com parecia um coice. Era um espetáculo revê-lo. Depois, nesse ano, tínhamos também Bodelon, que era um espanhol que é da Corunha, que depois deu-me apoio na Corunha. Quando cheguei lá, foi a pessoa que me recebeu. Tive sorte. Hoje em dia, ele e o Cheinho são compadres. Conhecia lá a família toda. Vi o filho dele nascer quando estava cá. E era o Paulo Ferreira também, extremo esquerdo. Nesse ano, contra os grandes, fizemos grandes jogos. E o Bodelão, salvo erro, contra o Porto, marcou. Sério? Sim, em casa, 1-1 ou 2-1, mas acho que ou foi empate, já não me lembro. E era um jogador que vinha com uma qualidade de jogador espanhol, não é? Não perder a bola, muito inteligente a movimentar, não muito rápido, mas sim. Do lado direito era o Mário Jorge, que fazia uma finta que eu ria-me sempre. Só conhecia outro jogador que fazia a mesma finta, que era o Alenichev, que jogou no Porto, que é o adversário veio todo guloso, ele ameaça, sempre a mesma finta, ameaça, o adversário salta e ele passa. O Mário Jorge, todos os jogos fazia aquilo. Toda a gente sabia que ele ia fazer e ele conseguiu. O Alenichev igual. Que isso é finta de rua, não é? Sim. Finta de rua. Depois o Mário Jorge saiu, o Bodelão saiu, o Paulo Ferreira saiu para o Porto com o Rodolfo. Vieram miúdos novos. O Sérgio Marquês começou a jogar como atrás do ponta de lança. O Lázaro tomou mais a posição também como um dos capitães da equipa. E o Gaúcho voltou, que teve uma passagem por Ourense. Depois tinha o Gilberto, capitão, que foram avançados que vieram depois. E tínhamos outro com muita qualidade, que era o Verona. Verona, sim. Chegou depois no Belenenses, que é sim. pena ter chegado com um pouco mais de idade, porque era um jogador mesmo, como disse hoje, diferenciado, não é? Um jogador diferente, com uma qualidade fora do normal. E fomos ao Alvalade empatar contra o Sporting. E ele marcou um dos golos, era o guarda-redes Michael. Acho que se calhar foi o Gaúcho que marcou. Mas empatámos um igual e ele foi um dos artistas nesse jogo. Só craques. Bom. E tu há bocado estava a falar de Corunha e há bocado para juntar com a história da Juventus Itália, lembro-me sempre daquele Deportivo Milan. Sim. Que isso foi uma época da Liga dos Campeões muito especial para Corunha, para o Depor, para ti, imagino. Sim. Porque na fase de grupos, 8-3 do Mónaco, não foi? Sim, perdemos. Mónaco 8, Depor 3. Sim. Tu jogaste nesse dia? Joguei os jogos todos. Eu, essa época, fiz os jogos quase todos. Falhei só o segunda mão da Liga dos Campeões contra o Porto, por castigo. E normalmente, quando é vermelho, são 2 jogos e ali deram-me só um jogo na esperança de ir a uma final, porque foi mesmo ridículo, não é? Contra um árbitro que nos apitou também na seleção, na final do Europeu, ou seja, complicado. 2 jogos importantes pelo mesmo árbitro que... O Marcos Merck, foi? O alemão. Sim, má memória para mim. Apitou o Porto Deportivo, da primeira mão da meia-final, e o Portugal-Grécia. Portugal-Grécia. No mesmo ano, ainda por cima. No mesmo ano. Oh. Ou seja, se eu tivesse feito alguma coisa depois de ter sido expulso e reagir, ia manchar e se calhar não ia jogar o Europeu. Jogar o Europeu. Daí tive que me controlar. A vontade era de esganá-lo. Mas esse ano foi um ano que melhor me correu em termos de jogar sempre, não ter problemas, das equipas andarem bem. Começámos na fase de grupos da Liga dos Campeões com o Mónaco, ganhámos 1-0. Em casa, acho que eu e o Naibé sacamos para aí uns 19 fora do jogo ao Morientes. Foi. Ele e o Donato não gostavam muitas das vezes jogavam, faziam uma linha muito alta. E então,
quando não queriam correr, olhavam um para o outro e aquilo era o código. Era só olhar, paravam e já ninguém se mexia, porque iam meter o avançado em fora de jogo. E então o Naibé, marroquino, com aqueles olhos, querer-me matar, sempre que ele olhava para mim, eu congelava que nem... Já tinha jogado com o Jorge Costa e era um esquema mais ou menos parecido, que é quando jogas numa equipa a dominar, tens de ter a defesa muito alta e muitos metros nas costas. Claro. Há duas soluções. A bola passa, começas a correr, ou de vez em quando pôr os avançados em fora de jogo. Só que nesse jogo com o Morientes foram 17 ou 18 vezes. Matemos o Morientes em fora de jogo e depois fomos lá uma vez à baliza e ganhamos 1-0. Estava a fase de grupos mais ou menos controlada. Era o PSV também que estava no grupo, Mónaco, e depois não me lembro a outra equipa. E depois no segundo jogo com o Mónaco vamos jogar e ao intervalo o discurso do treinador era já de derrota. Estávamos a perder 5-1 ou 5-2 e o treinador ia a falar e o Molina: peço desculpa a todos, mas eu vou-me ausentar, que dói-me a barriga. O guarda-redes. Depois o Manuel Pablo, na lateral direita, a primeira bola cede ao Juli de cabeça e o Juli faz golo. Era eu no lado direito. Nessa semana tinham nascido os meus filhos. O treinador disse: este nem dorme. O Naibé estava derramadão. Ou seja, só podia comer à hora do jogo porque o sol tinha-se posto. E o Romero estava com uns problemas. Tinha tido um acidente de bicicleta. Estava com um bocado alterado, ou seja, uma defesa para o galheiro. E no intervalo, o único motivado era o guarda-redes Munua suplente, porque ia se estrear na Liga dos Campeões. Né? Vamos, dale, vamos. E não levou mais 3 bombocas. E não levou 3 bombocas. E o curioso é que nós vinha de Portugal, que somos muito ferrenhos para ir... e sempre que há uma derrota, quando para um objetivo grande, como a fase de grupos de Liga dos Campeões, era esperar já a massa adepta com medo e já vamos ouvir das boas. Só que chego à Corunha do avião e eu fiquei para o último já assim, vai dar asneira, isto aqui vão-nos insultar. Não, cidade em peso, a bater palmas, a dizer, não faz mal, vamos conseguir passar a fase, vamos conseguir, ânimo, e eu batam-me, não estou habituado, batam-me, ele assim, ânimo, jogaram até bem, não joguei nada. Esse jogo fazia anos, marcou 4 golos, e há uma imagem, no jogo de volta o Morientes não joga, e convida o Raul para ver o jogo, e estão os dois na bancada a rirem-se do descalabro do Depp. E eu pensava que ia levar porrada, e enquanto os adeptos a animar-me, eu queria que eles me batessem, porque sentia-me frustrado de não poder conseguir, e durante muito tempo foi um dos piores resultados da Liga dos Campeões. Houve a Roma com o Manchester United, foi 7-1, mas esse 8-3 muito tempo ficou. Mas vocês tinham a vossa vida resolvida já para essa altura ou ainda não tinham? Sim, nos 8-3 sim, já estava mais ou menos encaminhado, mas tínhamos que jogar com o PSV fora e perder, ganhamos 3-2, salvo erro. Com o Colina foi o árbitro, e ao intervalo chamou o nosso capitão desse jogo, que era o Scaloni, que foi agora campeão do mundo, treinador. E dá-lhe uma bronca. Porque nós estávamos a reclamar que ele não apitava. O Colina tinha uma forma de apitar onde ele deixava seguir os lances e íamos reclamar, ele dava-nos distância, regalava os olhos, aquele parece um mocho. Sem cabelo, assim, uma imagem muito impactante, a dar muita distância aos jogadores, e nós estávamos um pouco frustrados porque ele estava a deixar o jogo andar, o que estava a beneficiar a equipa do PSV. Ao intervalo, ele chama o capitão para dizer que quando começar o jogo, não quer ninguém a reclamar. Não me lembro de um capitão ser chamado por um árbitro, mas é daí que ele é conotado como um dos árbitros de referência a nível mundial. Mas, no entanto, passamos
Era o Kesman, era o grande avançado do PSV. Sérvio, não é? Sim. Yeah. Mas passámos não sei se era o Van Bommel, ainda estava lá, ou depois foi para o Barça. Mas sim, passámos a essa fase de grupos e depois calhou-nos a Juventus. Calhou-nos a Juventus dos meus colegas, não é? Os teus futuros colegas. E em casa ganhámos 1-0. O Pandiani, o Monteiro, era o marcador dele, eram 2 uruguaios. E depois jogámos o jogo de volta e o Pandiani também, acho que, não sei se foi ele que fez o golo em casa, mas depois, se não fez ele o golo, mas fez o golo fora. E o Monteiro, numa disputa, partiu-lhe o dente. E o Pandiani a festejar com o dente todo partido e com o nervo de fora. Dale, vamos! Mas conseguimos passar e a jogada que eu mais fiquei admirado foi no segundo jogo. Já estávamos a vencer, já estávamos praticamente com a eliminatória na mão e o último lance é do Naibé. Há um canto da Juventus em desespero, toda a gente vai e o Naibé pega na bola, faz uma tabela e aparece na área contrária e manda a bola à trave. Se fosse gol era uma festa. Um central, não é? Com a qualidade que ele tinha. Sim. E era o central da eleição. Passámos essa eliminatória e depois fomos a jogar contra outra equipa italiana, que era o Milan, do Rui Costa, com todos aqueles jogadores famosos que ganharam a Liga dos Campeões, tinham ganho a Liga dos Campeões e vinham com um historial muito grande de Liga dos Campeões, como vencedores. E começámos a vencer mais um gol de Pandiani, cruzamento do Capdevila, mas depois o Shevchenko marcou, abriu o livro e depois o Kaká marcou e foram Eras tu a marcar o Shevchenko? Não. Era eu, era o Mauro Silva e o Naibé, mas nessa jogada fiquei na foto. Fiquei na foto. Ao menos isso. Sim. Fiquei na foto, era ele e os avançados era ele e o Inzaghi. O Inzaghi era mais difícil de marcar porque não se deixava encontrar. Jogava ao limite fora de jogo e perdemos 4 e saímos todos derrotados e com um pensamento muito negativo. Mas depois existiam como uma semana para recuperar e no primeiro dia de treino estávamos muito sem fé em passar a eliminatória. Depois no segundo dia dizia, vamos tentar um golinho e pode ser que pelo menos animamos o jogo e não será tão mal. E depois aquela dinâmica alterou e vimos que normalmente as coberturas da Liga dos Campeões têm sempre jornalistas no centro de estágio e é muita gente e não estava ninguém a acompanhar. Sério? Porque nós tínhamos perdido 4-1, já não havia muito destaque. E nós, assim, não está ninguém. Agora é que vamos, demos também ânimo e começamos a trabalhar e o que acontece no jogo saiu tudo de feição. As primeiras bolas dividíamos com os atletas do Milan como se fosse a última bola. Perdão. Ganhámos todas as divididas e depois lá no meio da primeira parte recebe na área, roda e chuta e faz gol. Fomos buscar a bola, depois marcamos o segundo e o terceiro, que é um gol do Luque, que é um gol espetacular. O Valerão marcou e depois o Luque, e vamos para o intervalo já em passo de corrida, todos com vontade de mais, ou seja, o 3-0 já nos dava a eliminatória, sim. Porque um gol fora valia a dobrar, e então fomos para o intervalo todos a correr e voltamos com vontade, até antes do árbitro querer aparecer à equipa adversária, e já estávamos prontos outra vez. E o sentimento do Milan, qual era o intervalo? Era de incrédulos, porque com a eliminatória na mão foi como se fossem passear, não é? Foram passear para a Corunha, foram ver a Torre de Hércules. E os jogadores depois, quando quiseram, não é? Com Cafus, com Rui Costa, depois entrou também o Pirlo, jogadores que nos tinham humilhado no primeiro jogo. O Dida era o guarda-redes e ainda a cereja no topo do bolo foi o gol do nosso
capitão, um grande, o Fran, Fran. que é o pai do Nico Gonzalez, Sim. fez o gol com o 4-1 e foi uma festa tremenda. O 4-0. 4-0, sim. Fez o 4-0. Peço desculpa. 4-0 Porque e... no último minuto, ou nos últimos, não há um grande remate do Rui Costa fora da área que o Molina defende para Sim, canto. sim. É uma defesa Sim, do outro mundo, não é? Tipo o remate que ele fez à A Inglaterra. Inglaterra Pois, e foi gol. tenho essa ideia. Ele tem essa função. Sim, sim, é verdade. Pô, isso é um momento. Está a ver que tens mais memória que eu. E é verdade. Isso dava prolongamento, não é? Era 4-1 4-1, sim. e dá era prolongamento. prolongamento. Sim, vencemos a eliminatória e depois no sorteio havia Mónaco, Real Madrid, Não, havia Chelsea, Real Madrid, Chelsea, Mónaco Porto. e nós. Chelsea, Porto. Aí, então. Não, a meia-final é o quê? A meia-final é... O Mónaco eliminou o Real Madrid Foi. nas meias. Não, nos quartos. Nos quartos. Então Nos nas quartos. meias é o Chelsea, deve ser. É, pois, Mónaco, exatamente, porque o Mourinho vai para o lugar do Ranieri Sim. e podia ter sido a final, podia ter sido Chelsea e Porto, não é? Ok, então... Com o Ranieri. Pois, era Mónaco, Chelsea ou Porto. Sim. E tu querias? Ou não havia querer Não, na altura nesse lado? queríamos evitar se calhar o Chelsea, Ok. porque não é? O Mónaco, Chelsea, Porto. Mónaco Mónaco já, já estávamos com os escaldados. Pois. E quando parece o Porto, é aquela. Não sabíamos muito bem. Eu sabia, eu conhecia, fui jogador do Mourinho, percebia a dinâmica, mas estava toda a gente a perguntar se era um Mourinho adjunto que teve no Barça ou se era um Mourinho já com um toque de personalidade diferente. E fomos para o primeiro jogo meio divididos, daí que o jogo foi muito dividido, muito tático. E ali eu não sabia quem é que estava a jogar com quem. Daí que foi muito dividido. Mas quando saiu o sorteio ficamos assim, não ficámos muito confortáveis. Porque se é um Chelsea, claramente sabes que tens de superar. Sim. Tens de correr, tens de ter mais bola e fazê-los correr. Com o Porto não se sabia muito bem, porque vinha de ganhar a Liga Europa, vinha como motivado. Eu tinha eliminado também o Manchester United de forma espetacular e estávamos ali sem saber muito. O Mourinho dá o discurso que estão muito cresciditos, que é para já fazer um pouco de pressão para o jogo, mas depois eu acho que o primeiro jogo foi equilibrado, tanto podia dar para um como para o outro. E depois no segundo jogo aí o Porto venceu com um penalti, ou seja, foi até o fim uma eliminatória dividida. Tu estavas na bancada no segundo jogo? Sim, ao pé do Rei, eu e o meu Era? pai. Sim. Grande honra para o Conheci rei, o claro. Rei, mas eu Atenção. queria conhecer o Rei no campo a jogar, não é? Exato. O Rei de Espanha estava também presente. Foi um dia para o Porto, foi muito bom, mas para nós foi tristeza porque era ali fechado o ciclo para muitos jogadores que Mário Silva, o Fran, Claro. Djalminha Aí, jogaste com os Malminhos. sim, jogadores que eram referência no Deportivo, na IB e que depois não jogaram mais a esse nível. Na primeira mão, E alguns deixaram de jogar. Sim. Na primeira mão, qual foi o teu sentimento quando viste o vermelho e foste para o balneário? O que é que se passa pela cabeça? De injustiça, não só para mim, mas por aquela geração merecia que tinha muitos craques na equipa e eu acho que não tinha vergonha do que tinha feito, porque eu acho que não fiz nada de outro mundo para ser expulso, mas tinha vontade de jogar o segundo jogo. Claro. E acho que não ter jogado marcou um pouco a minha carreira e toda a gente fala nisso. Eu vou na rua todos os dias, falam mais disso do que se joguei o Euro 2004 ou joguei nas Juventus. Sim. É uma coisa que marca para a carreira. E qual era o sentimento da tua equipa nesse dia, Era no fim do jogo? Quando o Mauro Silva levou amarelo, também não jogou. Eu não joguei, ou seja, tínhamos aqui a equipa um pouco mais destruída, tínhamos também jogadores competentes, mas é sempre, ficamos daquela guerra, aquela batalha, sempre fragilizados. Claro, sim. O sentimento era esse. E o sentimento em relação ao Deco? Não, incrivelmente parece, a nossa equipa do Deportivo é super tranquila, relaxada nesse aspecto. Eu fiquei no Porto, tinha combinado, caso ganhasse ou perdesse, que ficava e jantava com o Deco e com a família, porque era tradição, e assim foi.
Da tal relação construída no futebol, nos Sim, tempos do no Futebol Porto. Clube do Porto. E o que acontece, a primeira pessoa que quando eu chego ao sítio onde estávamos a jantar é a mãe do Deco e a mãe estava a chorar. Ia perguntar, mas Jorge, vocês não eram amigos? Ia chorar, não é? E eu assim, sim, e eu numa gandazia, nem sei eu comi rápido e fui embora, não é? Até o Vanderlei Luxemburgo, que depois foi para o Real Madrid, estava lá nesse jantar e comentar, pô, o Jorge que foi burro, meu. Pô, e eu assim, pô, vem este gajo convidado a jantar e ainda está a gozar. Não, e o sentimento foi um sentimento sim meio estranho. Combinado, mas as pessoas têm que ter palavra. Eu combinei que ia jantar e fui jantar normalmente. E pronto, só que a grande ficou na cabeça foi a mãe do Deco a chorar, porque sabia que aquilo não tinha sido normal, não é? Claro. Portanto, essa relação com o Deco, que é feita no Porto, tiveste 2 anos no Porto? Sim. Deste uma supertaça? O Porto 1, Boa Vista 0, não é? Sim. É o início? Sim, é o primeiro ano. Primeiro ano. Não, isso é o segundo ano. Isso o primeiro ano ganhámos a Taça de Portugal ao Marítimo, 2-0. No último jogo do Coroado. Jorge Coroado. Essa também é muito engraçada. Jorge Coroado era um árbitro muito severo, muito rigoroso. Até aquele caso em Chaves, que teve uma gandazia, porque a decisão que ele tomou de um penalti, salvo erro, que não julgou bem, e depois quando viu as imagens que se pudesse voltava atrás. Não tinha VAR, né? É daqueles árbitros à antiga, tinha que decidir ele e tinha que ter uma personalidade forte. Eu, quando era miúdo, ele apitou um jogo Casa Pia, Estrela da Amadora, eram os primeiros anos, para a época, e tinha um colega que era o Zé Luís, e o Coroado foi o árbitro desse jogo, e o Zé Luís estava a protestar com os braços, e o Coroado chega ao pé dele, baixa os bracitos, não és nenhuma galinha. Ou seja, era esse tipo de árbitro. E depois apanhou ele no último jogo, agarrado ao Jorge Costa, e ia dizer, Jorge, tenho uma câmera e não consigo correr. Já nos últimos minutos. E o Jorge, deixa de estar por aqui pelo meio, não se mexa muito. E assim foi o último jogo do Jorge Coroado. Um herói. Tranquilo. Afinal, o Durão foi humano, não é? E foi a devida homenagem a uma carreira de árbitro, não é? No último jogo. E foi o primeiro troféu que eu ganhei pelo Porto. Foi Taça de Portugal com o Fernando Santos. Foi o último jogo do Fernando Santos no também Porto. foi. Sim. E depois o ano seguinte é o Otávio? O Otávio Machado. Aí ganhamos a Supertaça ao Boa Vista. Tínhamos perdido o campeonato por 1 ponto. E goleamos o Boa Vista no último jogo. E eles estavam com as cabeças pintadas e tudo. Depois, tanto para a Supertaça, ganhámos 1-0. E depois para o campeonato ganhámos 4-1 em casa. Ou seja, apanhámos ali o Boa Vista de ponta. E esse ano parecia que ia começar bem. Mas depois entramos na Liga dos Campeões também. Conseguimos passar. Fizemos depois a Liga dos Campeões. Parecia que estava a correr bem, mas depois os resultados começaram a correr mal e o Mister foi embora, o Otávio, e dá-se a possibilidade de vir o Mourinho, já com um discurso muito forte. Logo no primeiro discurso este ano talvez, mas para o ano de certeza que vamos ser campeões. E aquilo mexeu com o grupo, não é? Muitos viram ali uma oportunidade de poder sair da derrota que tínhamos sofrido no ano anterior. E há outros que um pouco desconfiança, que era o meu caso. Estava um pouco desconfiado, nunca tinha tido mudanças de treinadores, a meio da época fazia-me um pouco confusão ninguém fazer o luto, passar do Otávio para o Mourinho, entregar-se logo ao Mourinho em 1 semana. Muitos dos meus colegas entregaram-se logo e o Mourinho era Deus. Mas ali demorou um bocadinho para mim, porque não estava habituado a mudanças e depois paguei por isso, normal. Os treinos eram duros, era muito exercício em posse, e depois se eu fizesse alguma coisa diferente era o primeiro que era assinalado. Depois os jogadores mais novos, como o Pestiga, que já treinava connosco e já estava no plantel, era meu colega de quarto, e depois dava-me porrada nos treinos e eu não queria
retaliar. Sim. E o Mourinho dizia ao Silva: deixa estar, o Jorge se quiser que lhe dê. Isto é para homens. Estava ali numa fase intermédia, sem perceber o que é que podia acontecer na época, e depois a época acaba, ficamos em terceiro, e dá-se a possibilidade de eu ir para a Corunha, onde o Mourinho falou comigo sobre essa possibilidade e ajudou-me ali a compreender um pouco a realidade do Deportivo. Porque tu eras, primeira época, tu e Jorge Costa, Sim. a Luís meio e da o resto- segunda também, depois ele vai para o Charlton, não é? Sim. O Jorge Costa vai para Sai o e joga ao Charlton. Ricardo Carvalho. Só que com o Otávio eu joguei meio campo também. Ah, foi? Eu Ok, joguei, não me lembro disso. jogámos em Rosenborg, jogou o Jorge Costa com o Ricardo Carvalho e depois três médios defensivos. Eu, o Costinha e o Paredes. É isto, E depois era Deco e Pena. Ok. Ou seja, um esquema assim meio estranho, porque eles tinham muitos jogadores altos e na bola parada eles envolviam-se todos à volta do guarda-redes. E então era complicado, a barrigada era. E era complicado. E então precisou de jogadores altos, montou ali uma estratégia e ganhámos ao Rosenborg 2-0, estávamos meio encaminhados. E depois jogámos em casa com o Vitória de Setúbal, eu jogo a meio campo, a primeira parte. E depois ele, como não estava a correr bem, ele muda e desce-me para a central. E o Jorge sai, e há aquele episódio da abraçadeira, se ele mandou para o chão, não mandou para o chão. E pronto. Já existia ali um braço de ferro entre ele e o Jorge Costa. Depois fomos jogar ao Celtic. O Jorge Costa ficou de fora, salvo erro. Foi capuz capitão. Perdemos 1-0. E depois o Jorge, quando há a janela O mercado de inverno, de inverno, vai para o Charlton. E ficamos como centrais, eu, o Ricardo Carvalho, Ricardo Costa e o Ricardo Silva. Os Ricardos e os Jorge. 3 Ricardos e um Sim. Jorge. Fizemos o resto da época. O Ricardo Carvalho lesiona-se com o Sporting num lance com o Pedro Barbosa. Todos os dias que vejo o Pedro Barbosa assinalo essa falta que ele fez. Porque o Ricardo teve muito tempo parado. E era eu, o Ricardo Silva e o Ricardo Costa. Mas até tu, ao final da época. 2 anos depois, formaste uma dupla com o Ricardo Carvalho, Sim. célebre, Sim, mas no Euro 2004. já tinha jogado com ele na seleção do Sub-20. Ok. Sub-21, já conhecia. Já falávamos sempre. É um dos meus grandes amigos aqui da seleção e do futebol. E tem uma forma de jogar assim meio estranha, porque ele, em termos de treino, era um jogador que fazia os mínimos, passava muito despercebido. Eu tinha às vezes que acordá-lo, mas quando acordava dava porrada em toda a gente. Era incrível. E depois com um talento natural com bola, para um defesa, não é? Pegava na bola, fazia o que queria, andava com a bola para a frente, para trás, para o lado, não perdia a bola. Era incrível. E depois uma velocidade também para recuperar. Fazia a dobra da dobra. Eu fazia uma dobra e ele aparecia a seguir. Eu assim, o que é que estás aqui a fazer? Ele estava-me a fazer a dobra. Se bem que esse europeu começa contigo e com o Fernando Couto. Sim. Quem começou na era do Scolari vem depois do Agostinho ter sido o interino durante algum tempo e há um jogo na Suécia que eu não vou, estava lesionado, e ele leva o Agostinho um leque dos jogadores. Depois quando chega o Scolari, vamos jogar a Itália. Génova. E eu vou para o banco. Jogou o Ricardo Rocha, jogou o Fernando Meira, jogou o Couto, os centrais que jogaram. E o Ricardo Carvalho para o Scolari nem era nascido, não estava nem convocado. E então comecei no banco com ele e depois jogamos com a seleção de Espanha em Guimarães. E foi 0-3. 3 e eu entrei na segunda parte. E é aí que ele muda os centrais. Jogava o Meira com o Couto. E joguei eu com o Couto na Noruega. Como já tinha jogado com os noruegos, com o Rosenborg, já sabia mais ou menos como se movimentava as bolas paradas e fiz um jogo espetacular em termos do que era jogo de cabeça. Correu bem. E é o último jogo do Sérgio Conceição e do Meira. O último Sérgio Conceição na seleção, e o Meira depois voltou à seleção só no Mundial de 2006. Exato. Na qualificação.
E foi a minha viragem para o titular e depois a partir daí nunca mais saí. Eu joguei os jogos todos até o primeiro jogo do campeonato da Europa, que eram todos jogos amigáveis e eu não facilitava. Tinha a ajuda também do Fernando, que era um dos jogadores que toda a gente tinha o póster do Fernando Couto no quarto. Até eu tinha, o meu irmão. Tinha o póster do Fernando Couto em salvo erro, eu não sei se é no estádio do Jamor, não sei se é em 94 ou antes. Não sei se é o jogo com o Sporting em 94. A final da taça, sim, é 94. Eu não sei se foi esse o ano que ele saiu para o Parma. Foi. E então tem lá o póster do Fernando Couto, aquele equipamento típico do Foco Porto, eles com os cordões por fora, todo elegante, cabelo comprido, e estava no quarto. E depois passa a jogar ao lado dele, e maravilhoso. E o primeiro jogo não correu bem, perdemos com a Grécia, e o Scolari então mudou. Alguns jogadores que estavam bem também. Tínhamos como dois plantéis, claro, é verdade, dentro da seleção. Era uma seleção, não é? Sim. Por isso é que é uma seleção. E saiu o Paulo Ferreira, entrou o Miguel. Saiu na defesa, saiu o Couto, entrou o Ricardo Carvalho. Saiu o Rui Jorge, entrou o Nuno Valente. Depois, no meio ainda saiu o Rui Costa, entrou o Deco. Sim, troca direta de 10. E depois o Simão Sabrosa, salvo erro também. À frente sai pelo o Cristiano Ronaldo. E foi pacífico do primeiro para o segundo jogo? Não, foi um bocado, sim, houve ali um pouco, foi pacífico porque toda a gente sabia que era um momento delicado e toda a gente tinha que estar unido, mas claro que quem perdeu o lugar não estava contente, não é? É um europeu em casa e onde tu podes ser protagonista, ficar de fora é complicado, mas no entanto ajudaram nos treinos, fizeram treinos espetaculares e era tudo um grupo muito unido, mas sim, ali amigos, mas toda a gente queria jogar e nós, a minha geração é uma geração que faz ponto com os campeões do mundo, de Riada e de Lisboa. Daí que tirar um lugar a um jogador que foi campeão do mundo de Riada e Lisboa é um bocado mexer com o sentimento, não é só, não é? Okay, não é claro. Só a parte da tática, e o selecionador teve que jogar com isso. E foi também ele conseguiu ali mudar um pouco a dinâmica da seleção com a história das bandeiras. A minha questão é, dessa mudança do primeiro para o segundo jogo, foi vista nos treinos até ao segundo jogo ou foi só falada antes de começar o segundo jogo? Não, foi já preparada. Okay. Preparada. Usar os treinos, há sempre um treino maior onde ele gosta de fazer conjunto, o campo todo. E aí já as alterações surgem. Os coletes, alterações, como a pessoa percebeu. As alterações já surgiam. O Miguel estava no quarto comigo. Disse, olha, o Mortosa veio falar comigo. E eu assim, então, se calhar vou jogar. E jogou. E jogou. Bem. E jogou, e o Miguel estava com uma dinâmica muito forte. Ele e o Paulo Ferreira tinham sido extremos, alas. Sim. E jogar a lateral direito, vinham com toda a força desde trás. E a qualidade que eles tinham era tremenda. Qualquer um podia jogar, e o Miguel entrou ali no lugar do Paulo, que teve o azar de dar a primeira bola ao adversário que deu o gol. Sim. Foi um pouco castigado à moda antiga por causa desse lance, embora, claro que também tinha talento para jogar na seleção. Claro. No início falaste do Ranieri, é a última pergunta, que era um homem que apelava ao sentimento, e eu lembrei-me logo do Scolari, mas não quis atravessar, senão Sim, as histórias misturam. Mas eram parecidos nesse... Sim, o Scolari, nós quando jogámos com Portugal, já defrontámos o Brasil antes de ir ao Mundial. É verdade. Empatámos um igual, eu joguei esse jogo. Eu estava lá. E já havia um sentimento especial dos jogadores, via-se os jogadores a abraçar o treinador, e nós víamos aquilo. Não é normal, aqui na cultura portuguesa existe um bocado de distância, como os nossos pais, ou aqui em Portugal, é diferente. Dás um beijinho e vais para o teu lugar. Pronto. E lá não. Nós depois, quando foi a estreia do Deco no Estádio das Antas, e era o Scolari e o treinador, víamos os jogadores do Brasil antes do jogo, saíram das posições já o árbitro para apitar e cumprimentar o Scolari. E achamos aquilo tudo muito estranho, mas depois percebemos. Ele foi o paizão daquela gente toda, foi criar aquele termo de seleção, não é? E depois também demonstrou com a história da bandeira, mexeu com os nossos sentimentos e fez com que o português
conseguisse passar de ser clubite, né? Olha, Sim. vou ver a seleção, vou apoiar o Rui Costa, que é o Benfica, Claro. Sim. o outro que é do Sporting e o outro que é do Porto, e ali uniu um pouco as pessoas e trouxe público que não existia, que era a mulher, o homem do talho, ou o homem que não liga ao futebol durante o ano, mas vai para ver a seleção. Claro. Sim. E isso resultou. Há muito... E o Scolari trouxe isso do Brasil. Depois de ser campeão do mundo, uniu a história das bandeiras, bandeira da janela, já parecia que já vinha com aquela mensagem idealizada do que podia resultar, e resultou. Era bandeiras para todo lado, era um sentimento muito forte. Depois Alcochete também, aquele trajeto até ao estádio, foi o reflexo da força que se fez, e toda a gente estava super motivada para não deixar ficar mal Portugal num evento dessa magnitude, e foi tremendo. E como é que foi a palestra no fim do jogo da final? Ou não houve palestra? Não me lembro porque eu depois fui trocar a camisola com o árbitro, com o Marco Merck. porque eu disse tinha duas, uma fiquei e assinei, todos os meus colegas assinaram. Por tua iniciativa? Sim, por minha iniciativa. Foste ter com o árbitro? Sim, disse, olha, fico com a minha camisola, já que está nos meus 2 jogos mais marcantes da minha, minha curta carreira, né? Que na altura tinha 26. Já 26. Sim. E mal eu sabia que era mesmo os 2 jogos mais importantes, foi da expulsão no Dragão e foi a final do Europeu. Então ele terá a minha camisola na casa, Emoldurada, espero. e eu tenho a camisola dele. Trocaram mesmo. Trocamos. E ele Fixe. deu-me uma camisola dele de árbitro, que é é o máximo para ele ter apitado a final do Europeu. Depois, passado 1 ou 2 anos, acabou a carreira. Ok. E depois o quê? Balneário e tomar banho e para casa? Como é que é? E depois, a festa que éramos para ter, não tivemos. Fomos ao centro de estágios de Alcochete buscar as coisas e ir para casa. Nesse dia? Sim. Não dormiram lá? Não dormimos lá. O Nuno Gomes fez anos, acho que tinha festa em casa. Sim. O resto, tudo... E tu Quer dizer, lembras-te vimos toda a gente a fazer festa durante o Europeu, na televisão, os portugueses na rua. Não. Disseram que foram os tempos melhores para sim. Portugal, em termos de positivismo. Sim. Verdade. Esqueceu-se o dia-a-dia, do sofrimento do dia-a-dia, tudo o que é o dia-a-dia do Tuga, e nós, o dia que temos de fechar, não conseguimos ganhar. É triste. Yeah. Olha, o que não foi 3 esta entrevista. Obrigado pela tua companhia. Obrigado. Já me esquecia que tu com ar-condicionado às vezes Sim, olha, estás a ver? Também não te lembras tudo. Tens problemas. Começa a tecer. Mas foi divinal, obrigado mais uma vez por esse pedaço de histórias. Sim, e espero vir outra vez, porque há sempre histórias para contar. Pois é verdade. E hás de vir. Muito obrigado a todos. Foi mais um Jogo de Palavra. Voltamos para a semana, quinta-feira. Podem seguir-nos no site da rádio, rr.pt, ou no Spotify e no YouTube. Grande abraço, até para a semana.